Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou ler o comentário aqui da Nancy, né? Silvia Nancy, ela escreveu aqui até amanhã, né? Que é o nosso jargão aqui, dizendo que amanhã estaremos estudando novamente aqui, é o nosso compromisso. E ela escreveu aqui: não importa se o ambiente é 100% favorável, mas estudemos sempre, né? Eu tinha comentado do barulho do vizinho trabalhando, né? Mas mesmo assim a gente sempre tem que estudar, né? Já aconteceu de eu estar compartilhando a mensagem aqui e ser som alto, né? Tocando ali, aí eu peço para prestar atenção mais na mensagem. Bom, gratidão pela mensagem, né? Assim, e também teve a mensagem aqui da Ilza Nascimento perguntando cadê a Carol? E aí a Marli Vieira Alves aqui respondeu, na missão, Sister Claudiana, ela está na missão Belém. Imagina só, já faz 5 meses já, tá passando voando para mim já, né? Já um terço aí da missão já tá indo embora já, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai estudar aqui Doutrina e Convênio, sessão 24, tá bom? Qual que é o contexto histórico dessa sessão aqui? Bom, é, aqui havia quase chegado a 4 meses, já que a igreja havia sido restaurada, e estava havendo muita perseguição, tá bom? Algumas pessoas que queriam se batizar, eles não tinham ali uma pia batismal, nada disso, então eles iam até o rio e fizeram uma barragem, né, para formar uma lagoinha ali, para que eles pudessem batizar as pessoas no domingo ali, após a reunião. Mas quando eles chegaram na reunião, depois da reunião, chegaram lá para fazer o batismo, o que aconteceu? Outro grupo de pessoas, né, as pessoas da vizinhança ali, cerca de 50 pessoas haviam se juntado, e eles derrubaram a barragem, quebraram, né? E também perseguiram ali os membros da igreja. Eles tiveram que se esconder na floresta, acusaram Joseph Smith de causar tumulto e de pregar e fazer algazarra na cidade. Então o policial prendeu Joseph Smith para levar ele em julgamento. Mas assim que ele prendeu, o pouco tempo que ele ficou ali com Joseph Smith, ele percebeu que todas aquelas acusações eram falsas, que aquela descrição que haviam passado dele, de que Joseph Smith tinha feito, era falso, porque Joseph Smith não se mostrava nada daquilo. E além disso, o guarda sabia que o grupo de pessoas queriam pegar Joseph Smith e lixar ele, bater nele, tá bom? E aí o policial, sabendo disso, o que ele faz? Quando aquela turba, né, vai se aproximando ali, ele pega e chicoteia ali o cavalo e corre, né, com Joseph Smith ali para fugir, para que ele não apanhe, né? Então ele passa a noite na delegacia, ele é inocentado, tá bom? Então, quando ele volta, novamente, novas acusações, nova turba surgindo ali e novas acusações, né? E ele é preso novamente, só que o outro policial que prende ele acaba sendo mais ríspido, né? Mais grosso com ele ali, e, e quando ele é levado a julgamento, novamente ele é inocentado, porque as acusações não têm fundamentos nenhum. Então, quando ele é solto, o policial que tinha sido ríspido com ele pede perdão ali, pede desculpa, né? Porque ele viu que não era nada daquilo do que havia sido acusado, tá bom? E também ele avisa Joseph Smith que tem uma turba esperando ele para pegar e passar pinche nele. Então, Joseph Smith é livrado, né, tanto da surra que ele ia levar, como do pinche por meio dos policiais ali, que se simpatizaram com ele, porque viu que ele era uma pessoa honesta, tá bom? Então, esse é o contexto histórico. Então, havia se passado ali, não havia se passado 4 meses e estava com dificuldade. Algumas pessoas conseguiram ser batizadas, porque que eles fizeram? Eles foram, montaram rapidamente a barricada e já fizeram os batismos ali rapidamente, antes da turba chegar. Tiveram que ir mais cedo para uma reunião batismal. Foi assim que tiveram que fazer. Mas também tiveram que se esconder dessa turba aí. Então vamos lá. Então, após Joseph Smith ter sido preso 2 vezes e voltado, agora ele recebe essa revelação aqui, que é Doutrina e Convênio 4, que nós vamos ler agora. Essa revelação foi dada tanto para Joseph Smith como para Oliver Cowdery, tá bom? Então, o primeiro versículo diz assim:
Eis que foi chamado e escolhido para escrever o livro de Mórmon e para o ministério. Livrei-te das tuas aflições e aconselhei-te para que tenhas sido livrado de todos os teus inimigos e dos poderes de Satanás e das trevas. Bom, qualquer pessoa passando por essa situação poderia pensar assim: o Senhor me livrou? Eu fui preso, eu tive que passar a noite na prisão, eu tive que ir a julgamento. Mas o Senhor livrou ele da surra, livrou ele do pinche, né? Então o Senhor está falando: eu te livrei. Né? Te livrou da garra da justiça também, mostrando que ele era inocente. Então o Senhor deu o livramento aí, tá bom? Em certas ocasiões nós vamos ver que Deus vai deixar acontecer, passar em pinche nele, ele apanhar, tá bom? Quebrar o dente dele. Então, em certas ocasiões, ele passa por essas dificuldades, tá bom? Mas nesse aqui o Senhor livrou ele, mostrando, né? Aqui é apenas um prelúdio do chamado dele, como profeta, o que ele e a família dele passaria por conta desse ministério que ele foi chamado aqui. Bom, vamos lá, versículo 2. Contudo, não tem desculpa para a tua transgressão. Portanto, vai e não peques mais. Esse versículo 2 aqui eu não consegui identificar muito o significado dele, né? Eu não sei o que foi que Joseph Smith tinha feito aqui, porque falou, vai e não peques mais, tá bom? Que não tem desculpa para as tuas transgressões. Nós também não temos desculpa para o pecado, tá bom? Deus nos deu o arbítrio para nós escolhermos, tá bom? Então sempre é nossa escolha quando nós fazemos o errado. Continuando aqui, ele diz: magnifica teu ofício, após haveres semeado os teus campos. Bom, Joseph Smith, aqui ele está falando, primeiro trabalha e depois cuida das coisas da igreja. Ele colocou uma ordem aqui, para primeiro porque ele estava tão atarefado com as coisas da igreja que ele não estava conseguindo fazer o trabalho direito na igreja, tá bom? E aqui então, ou seja, ao contrário, estava tão atarefado com o trabalho na igreja que não estava conseguindo plantar na fazenda. Então o Senhor fala, primeiro planta, depois cuida aqui do trabalho na igreja, né? Magnifica o seu ofício aqui. E aí ele diz, e, e, e vai depressa à igreja que está em Colesville, em Fayette, em Manchester, e eles sustentar-te-ão, e abençoar-te-ei tanto, e abençá-lo-eis, tanto espiritual como materialmente. Então, aqui o Senhor fala que o ofício dele, o trabalho de Joseph Smith, vai ser cuidar das coisas do Evangelho, trabalhar no ministério de Deus, tá bom? Então, por isso, depois dele plantar aqui, colher essas coisas, era para ele se dedicar somente à igreja e que ele viveria então dos recursos da igreja, né? Não que ele havia se tornado rico, ele não vai se tornar rico com isso, mas o sustento para ele, para a família dele, viria da igreja, tá bom? Então era um trabalho integral, né? Por exemplo, na igreja não temos clero remunerado, né? O meu chamado é presidente do coro, bispo. A gente não recebe salário, mas também a gente não é de tempo integral na igreja, né? A gente tem o nosso tempo de trabalhar, cuidar da família e tem as horas que nós dedicamos também ao Senhor, tá bom? Então é assim que funciona. Então a gente não precisa de um clero remunerado, ou seja, trabalhar e ganhar, né, para o nosso sustento da família ali. Mas no caso de Joseph, ele não tinha como trabalhar aqui, porque eram muitas coisas da igreja para fazer, e o próprio mandamento fala aqui que ele deveria, então, buscar esses recursos aqui na igreja. E aqui diz, ó, caso não te receba, ou seja, as pessoas não ajudassem, né, enviarei sobre eles maldição em vez de bênção. Aqui significa que Deus deixaria o seu povo deixar de prosperar, né, por conta de não ajudar. É tão bom e a gente é tão abençoado quando ajudamos os servos do Senhor, por meio de almoço, os missionários, as sisters, tá bom? É sempre uma bênção poder colaborar com a obra do Senhor. Versículo 5 diz aqui, ó, e continuarás a invocar a Deus em meu nome e escreverás as coisas que te serão dadas pelo Consolador e explicar todas as escrituras à igreja. Então, aqui é um mandado tanto para Joseph Smith,
né, na questão de explicar as escrituras, é tanto para Joseph Smith como para Oliver Cowdery também, que era um excelente pregador da palavra de Deus aqui, tá bom? E aqui fala também que ele deveria escrever as coisas que lhe fosse manifestada pelo Espírito, ou seja, as revelações, a própria doutrina e convênio que nós temos. E Joseph Smith cumpre essa parte também de explicar as escrituras quando ele faz a tradução, né, do Novo, do Velho Testamento ali, traz muita luz e verdade para nós. Versículo 6. No momento preciso ser-te-á dado o que há de dizer e escrever, e eles deverão ouvir. Caso contrário, enviar-lhe-ei maldição em vez de bênção. Aqui, né, quando fala que no momento preciso, seria manifestado a Joseph Smith que ele deveria dizer e que nós deveríamos ouvir. As pessoas deveriam ouvir o que ele iria falar, porque senão viria maldição em vez de bênção. Aí eu lembrei aqui de Doutrina e Convênio 21, versículo 5, que diz que as palavras que ele dissesse era para receber como se fosse da própria boca do Senhor. Porque os servos de Deus, eles são autorizados em falar em nome do Senhor. Tá bom? Capítulo 24, versículo 7 aqui diz: Pois tu servirás exclusivamente a Sião, e nisso terás força. Ele fala que a força dele, a força nós podemos interpretar aqui como sucesso. Ele vai ter sucesso no trabalho dele no evangelho, em Sião, na igreja, tá bom? E aqui vai falar que ele não vai ter tanto sucesso quando fosse trabalhar para fora. Por isso que o Senhor está chamando ele para trabalhar dentro da igreja, em vez de qualquer outro trabalho secular, tá bom? Aqui quando fala terás força, né, ou seja, prosperidade, prosperidade não é só dinheiro, né? É um estado de felicidade, um estado de paz, de abundância, tá bom? É sucesso. Ele teria sucesso na pregação do evangelho, em fortalecer as pessoas, tá bom? Até hoje, né, a gente vendo as citações do profeta Joseph Smith nos fortalece, e ele explica muita coisa. Versículo 8 e 9, a gente finaliza aqui o estudo de hoje. Versículo 8 e 9 diz assim: Sê paciente nas aflições, pois terás muita, suporta contudo, pois eis que eu estou contigo até os fins de teus dias. Aqui é um alívio, né? Porque ele fala assim que vai ter muitas aflições, mas que o Senhor vai estar com ele, tá bom? E aflições, problema, todo mundo vai ter. Só que a gente estando com Deus, essa é a diferença. Passar nas aflições, nas dificuldades com Deus ou sem Deus. O problema vai vir de todo jeito. A nossa escolha é passar com Deus ou sem Deus. Com Deus é melhor, Ele vai nos dar força para resistir, para aprendermos daquela situação e ainda nos tornarmos melhor pessoa. Continuando, diz assim, ó, nas obras terrenas não terás força, porque o teu chamado não é este. Dedica-te a teu chamado e terá com que magnificar o teu ofício. Explica todas as escrituras, continuando, impondo as mãos e confirmando as igrejas. Aqui é outra coisa, né? Conforme eu falei, ele foi preso 2 vezes, teve essa grande dificuldade, e aqui eu estou contando a parte dele, e os membros da igreja, né? Também tiveram grandes dificuldades. Então, quando ele volta nessas 2 acusações, a revelação vem aqui. Continua confirmando os membros da igreja, ou seja, conferir a eles, por imposição de mãos, o Espírito Santo. É isso que fala aqui, né? Ó. Continuar impondo as mãos, confirmando as igrejas. Então, conferir o Espírito Santo a eles, né? Que eles haviam sido batizados, inclusive entre esses aqui estava Ema, né, a esposa do profeta ali. Ela conseguiu com luta ser batizada, mas ela não conseguiu ser confirmada, não tinha recebido o Espírito Santo, porque por conta dessa grande dificuldade que eu citei, né, de Joseph Smith ter sido preso ali, tá bom? Então, aqui eu achei bem interessante, né, que o Senhor fala para ele que ele não terá força no trabalho terreno, mas terá força na igreja. E que também que o sustento dele deveria vir da igreja. E apesar do sustento dele vir da igreja, a gente não vê ele rico nunca, né? O trabalho não é para enriquecer a pessoa,
Interessante que hoje em dia nós vemos, né, as pessoas, líderes assim religiosos enriquecendo, tendo plano fazenda, coisa, e não é para isso, né? O evangelho não é para isso, não é para enriquecer a pessoa, tá bom? Eu lembro lá, sempre quando eu falo isso, eu lembro de Pedro, né, em Atos 3, quando Pedro chega, né, para ir no templo, né, na Porta Formosa ali, ele chega e tem um paralítico lá. E aí o paralítico pede uma esmola para ele, Pedro estava com João e disse, olhe para nós, né? Aí o paralítico ficou até feliz, né? Porque falou, ele vai dar uma boa oferta, né? Quer que eu olhe para ele? E aí ao olhar, Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Veja só as palavras de Pedro, eu não tenho ouro nem prata. E ele era o presidente na igreja, né? Então, ele também não era rico. Então, o evangelho não é para enriquecer os pregadores, tá bom? É justamente o contrário, a gente vai abençoar a vida das outras pessoas, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.